E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Bom, hoje eu quero falar de um tema que muita gente me pergunta demais, que é a respeito dos contrastes que eu coloco nos meus desenhos. E para isso eu trouxe dois desenhos aqui para te mostrar. E esses dois desenhos eu quero usar como exemplos de contrastes que eu trabalho, né, em cada um deles. E na verdade, antes de falar desses desenhos, eu gostaria primeiro de explicar um pouquinho a respeito de contrastes. O que é um contraste? Contraste é o que dá uma discrepância em relação a algo que está sendo feito de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu estiver falando baixo e vem alguém aqui e dá um grito ou começa a falar alto, vai dar um contraste de som, né? Vai dar um contraste de altura, de volume e tal. Então, por exemplo, está todo mundo falando baixo, de repente chega alguém que fala alto e aí o contraste fica muito evidente. Na música, por exemplo, se você está ouvindo uma música suave e de repente entra uma batida mais agressiva, aquilo gera um contraste. Porém, se aquela batida ou aquele tom, aquele ritmo for aumentando pouco a pouco, você não percebe o contraste, porque vai sendo gradual, né? Vai sendo aos poucos. E no desenho é a mesma coisa que acontece. É assim como eu dei o exemplo também do, sei lá, de eu estar falando baixo e eu for subindo o som aos poucos, você não vai perceber, você só vai perceber quando já estiver alto, né? Você vai falar, nossa, o cara começou falando baixo e de repente ficou alto. No desenho é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo mostrando aqui para você. Ó. Eu separei esses dois desenhos e eu vou falar primeiro desse aqui. Eu estou aqui com uma câmera apontada para a minha prancheta para você ver bem de pertinho. Olha só, vou dar um zoom aqui, ó, para você ver um exemplo de contraste. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa tonalidade. Vou pegar um lápis aqui para apontar. Eu tenho aqui essa tonalidade e aqui eu tenho um claro, né, bem mais claro que essa. Então, se eu pegar e ir clareando aos poucos, você não percebe. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma folha. Se eu pegar essa folha e colocar aqui, ó, em contraste com esse cinza, tá vendo? O branco e o cinza. Então vamos considerar esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado branco com o cinza. Se eu pegar esse mesmo quadrado e colocar aqui, ó, o contraste que ele vai ter do branco para esse cinza. Se eu colocar aqui, olha o contraste que ele vai ter. Tá vendo? Quase nenhum. Percebe? Porque foi indo aos poucos. Então, isso aqui é um tipo de contraste que você precisa aprender a trabalhar nos seus desenhos. Então, como que você pode fazer? Você pode, além de usar uma folha, você tem que perder o medo de escurecer os seus trabalhos. E para isso eu tenho outros vídeos que eu falo a respeito dos materiais, dos lápis que eu uso e tudo mais. Só que nesse vídeo eu quero chamar a tua atenção de que existem algumas coisas mais importantes para você pensar no momento em que você está desenhando do que sobre o tempo que você demora. Você pode ver que a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos aqui, eles vêm sempre com as mesmas dúvidas periféricas, assim, do tipo, quanto tempo você demora para fazer um desenho? Qual o desenho mais complexo que você já fez? Qual desenho que você mais demorou para fazer? Que tipo de textura dá mais trabalho fazer? Você percebe que são dúvidas que não esclarecem nada a respeito do desenho. São dúvidas que na prática não tem nada a ver, não vai influenciar no resultado. Muito pelo contrário, são dúvidas que geram mais ansiedade do que aprendizado. Agora, você quer ver algo
que gera aprendizado é quando você começa a pensar a respeito do que você está fazendo. Então você olha para o seu desenho e você analisa a referência que você está fazendo e o papel em branco que você tem. E aí você começa a comparar os tons. Então, mais importante do que você ver eu fazendo um desenho é você entender a forma como você deve pensar a respeito daquilo que você está fazendo. Opa, isso aqui está muito escuro. Opa, isso aqui está muito claro. Não é, que lápis você usa? Não, você pega os lápis que você tem e você começa a experimentar. Nossa, olha só, esse lápis aqui eu consigo fazer um tom mais escuro. Com esse lápis aqui eu consigo chegar num tom bem próximo ao da referência. E se você tem dúvidas sobre a referência, se você olha no celular, se você olha no computador, se você olha, se você imprime, eu já te adianto, eu imprimo, sim, eu imprimo em preto e branco e eu tenho ali um parâmetro de tom de cinza que me serve como referência. O próprio nome diz referência. Você se baseia numa referência? Sim, a referência é a minha base e a partir daquela referência é que eu consigo dar noção ao desenho que eu estou fazendo. Se ele tem que ficar mais escuro, se ele tem que ficar mais claro, como que ele tem que ficar e assim eu vou trabalhando, certo? Vou mostrar um outro desenho aqui, olha só. Esse desenho do Aquaman que eu fiz. Vou abrir um pouquinho a imagem. Olha só, esse desenho aqui eu tenho já passagens de tons muito gritantes. Olha o contraste desse cinza com esse branco. Isso aqui eu não apaguei, isso aqui eu simplesmente desenhei assim, ó. Eu contornei aqui, sombreei tudo para cá. Eu não fiquei pensando, isso aqui eu vou dar efeito de água. Não, isso aqui é o tipo da preocupação que a galera tem, sabe? Como que você fez o efeito de água? Eu não fiz efeito de água. Eu simplesmente observei o que é cinza, pintei de cinza, o que é branco, eu deixei branco. Simples assim. Não fiz mais do que isso. Tá vendo? Então, a hora que você olha assim, ó, você percebe, tá vendo? Dá pra ver bem aí, ó, de pertinho. Você percebe que são manchas do próprio lápis que eu vou deixando. Então, o que é branco, olha só aqui, ó. Olha esses brilhos. Se você olhar dessa forma como eu estou mostrando aqui para você, você não vai pensar nisso como água. Você vai pensar nisso como manchinhas brancas, tá vendo? Ó. Deixa eu focar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Manchinhas. E é um aglomerado de manchinhas escuras e claras que quando você domina a tonalidade de cada uma delas, opa, essa aqui eu posso deixar mais escura, opa, essa aqui eu posso deixar mais clara, aqui o contraste tem que ser mais forte, então eu preciso deixar uma divisão mais evidente entre o que é escuro e o que é claro, é tipo a pessoa falando baixo e a outra falando alta. Aqui eu quero que seja mais sutil a passagem do escuro para o claro. Então eu vou fazendo aos poucos, eu vou esfumando, eu vou passando um pincel, eu vou suavizando a transição de tons. É como alguém está falando baixo e ir aumentando o tom da voz aos poucos. Ou seja, existe um contraste, só que ele é sutil. Ele é velado, ele quase não é perceptível. Então, quando você olha uma imagem como essa, o que você precisa identificar? Quando você olha para uma imagem assim, você tem que observar o que é escuro, o que é meio tom, o que é claro e o que é branco. Quando você identifica esses tons, essas transições de tons, tudo fica mais claro na sua mente e na sua forma de ler o desenho, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo de uma forma que eu não estou desenhando nada, só que eu estou estimulando você a pensar e observar as imagens que você está fazendo. Passou do tempo já de você ficar perguntando quanto tempo demora, que lápis que usa, qual papel melhor,
Qual a inclinação da mesa é melhor? Você desenha na mesa inclinada ou na mesa reta? Ah, que tipo de lápis é melhor para fazer isso aqui? Não, você tem que experimentar, porque a partir do momento que você entende o desenho, você vai experimentando o material que atende melhor à sua compreensão. Opa, eu preciso aqui fazer um cinza escuro, olha só, quase preto. Então aí eu vou pegar um lápis, esse aqui eu tô com 2B, eu pego e passo o lápis 2B. Pô, não ficou o preto que eu queria. Como é que eu sei o que eu quero? Quando eu comparo com a referência. Nossa, comparei com a referência e olha só. Coloco o papel branco aqui do lado da minha referência e a hora que eu comparo com a minha referência está um determinado tom de cinza. A hora que eu coloco aqui no meu, o cinza está mais claro. Opa, então eu tenho que escurecer, mas esse lápis que eu estou usando não está escurecendo. Então eu vou pegar um outro lápis mais escuro. Ah, e como é que eu sei qual lápis é mais escuro? É só você digitar no Google, graduações de lápis grafite. Você vai ver lá. Meu, tem N coisas ali para você entender. Depois que você entende essa parte técnica, a mais difícil é você perceber os tons. Porque técnico não é difícil entender. Qualquer coisa que você digitar no Google, você vai ter uma resposta. Agora, o caminho para você alcançar aquilo depende da sua mentalidade, depende da sua percepção, da sua atenção, não nessas coisinhas, nesses detalhes que são fáceis de entender, mas na capacidade de perceber coisas que nem todo mundo percebe, porque o grande artista não é aquele que conhece as técnicas, mas é aquele que desperta um olhar para olhar o que todo mundo olha e ver o que nem todo mundo vê. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, ative notificações para ser avisado de novos vídeos e se você quiser se aprofundar no assunto, a gente tem um curso onde você tem todo um acompanhamento para você evoluir nos seus desenhos de uma forma mais rápida, mas não só rápida, na direção certa. Beleza? Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!